teorema de Bayes foi proposto por Thomas Bayes, mas apenas publicado após sua morte em 1763. Na verdade, as ideias propostas por Thomas Bayes elas foram organizadas por Richard Price e publicadas na revista Philosophical Transaction de Londres. Thomas Bayes, que aparece nessa foto, na verdade essa foto nós não sabemos se é uma foto real porque ela aparece apenas em um livro de 1936, era um filósofo e reverendo presbiteriano que estudou na Universidade de Edimburgo, na Escócia. Thomas Bayes ele viveu grande parte da sua vida em Kent, na Inglaterra, e ele propôs a seguinte ideia: probabilidade é uma opinião metódica e inferência de dados nada mais é do que a revisão de tal opinião com novas informações relevantes. Ou seja, probabilidades podem ser atualizadas de acordo com novos dados. Então, se nós acreditamos que um evento A ocorre com uma certa probabilidade, essa probabilidade pode ser atualizada quando a gente observa novos dados. Então, é uma maneira mais intuitiva de calcular probabilidades. E essa formulação matemática que a gente vai aprender nessa aula do Teorema de Bayes, ela foi proposta apenas em 1774, quando Laplace ele reformulou esse teorema de forma independente e aí publicou então que a probabilidade de ocorrência de um certo evento, dado que um outro evento ocorreu, ela pode ser calculada pela probabilidade inversa. Ou seja, para eu calcular P de BI dado A, basta que eu inverta, eu vou calcular P de A dado BI, e aqui a gente usa uma informação que a gente chama de a priori, que é uma parte subjetiva do Teorema de Bayes. Então nessa aula a gente vai aprender sobre esse teorema, sobre essa formulação que foi proposta por Laplace. E o Laplace, só por curiosidade, ele foi um grande matemático e astrônomo francês, e ele introduziu, dentre outros inventos, a transformada de Laplace, que a gente conhece muito, e traduziu o princípio de Isaac Newton para a linguagem do cálculo diferencial em sua obra-prima Mecânica Celeste. Então nessa aula nós vamos aprender sobre o Teorema de Bayes, entender os termos que aparecem nessa equação e também vamos resolver diversos problemas. Esse teorema é importante a gente saber que ele é um dos mais importantes da teoria das probabilidades e possui aplicações que vão desde a inferência estatística bayesiana até a ciência de dados. Antes de enunciarmos o Teorema de Bayes, precisamos definir alguns conceitos básicos. Um conceito fundamental é o conceito de partição do espaço amostral. O que seria essa partição? Então, sejam B1, B2, Bn, são eventos desse espaço amostral, e esses eventos eles formam uma partição se a intersecção entre eles for igual ao conjunto vazio, ou seja, eles não têm sobreposição, a união de todos eles vai formar o espaço amostral, e a probabilidade de ocorrência de cada um deles é maior ou igual que zero. Então, se nós observarmos essa figura, na verdade, a gente pode pensar que a partição do espaço amostral seria como se fossem as peças de um quebra-cabeça. Então, se a gente pensar que B1, B2 até B6 são peças de quebra-cabeça, se nós juntarmos as peças, nós formamos o espaço amostral. Então, a ideia é muito simples. Então, o que seria uma partição? Por exemplo, no lançamento de um dado, os números pares e os números ímpares formariam partições de espaço amostral, e aí a gente poderia escrever os eventos em termos dessa partição. Então, por exemplo, seja um evento A no espaço amostral ômega e B1 até Bn uma partição do espaço amostral. Então a gente pode escrever esse evento A como sendo o quê? Como sendo A intersecção com BI com I de 1 até N, da união de todas essas intersecções. Então vamos ver como é que a gente demonstra essa propriedade aqui. Então, para demonstrar que qualquer evento no espaço amostral nós podemos escrever em termos das partições do espaço amostral, a gente vai ter o seguinte. Então, a gente vai ter que o evento A, ele vai ter esse pedaço aqui em verde. Então, qual que é esse pedaço aqui? É A intersecção com B1. Além disso, a gente pode considerar esse pedaço maior todo aqui, que seria união de A intersecção com B3. Esse pedaço aqui seria com intersecção com B4. Então, nós temos o pedaço de A que está em A e está em B4. Então, seria A intersecção com B4. Temos ainda esse pedaço aqui que é intersecção com B5. E, por último, temos esse pedaço aqui que é intersecção com B6. Então, se a gente pensar que esse A é a figura do quebra-cabeça, então se a gente juntar então as peças, a gente forma essa figura. Então, podemos pensar que o A nada mais é do que a união da intersecção de A com os elementos da partição do espaço amostral. E para escrever de uma maneira geral, notem que B2 ele não participa do evento A. Então, na verdade, a gente tem o seguinte: a união com o vazio é o próprio A. E a gente vê ali que a intersecção com B2
é vazio. Então, na verdade, a gente pode colocar aqui dentro a intersecção com B2. Então, quando qualquer elemento que dê o conjunto vazio, ou seja, o evento impossível, então a gente pode incluir. Então, no fundo, a gente pode escrever aqui A nada mais é que uma união de 1 igual a 1 até N de A intersecção com BI. Então, nesse caso aqui seria de 1 até 6, onde o B2 também entraria nessa relação. Então, com isso, a gente pode escrever qualquer evento em termos das partições do espaço amostral. E como, então, nós usamos esse conceito de partição do espaço amostral? Notem o seguinte, a gente viu, então, que o evento A ele pode ser escrito como sendo uma união de igual a 1 até N de A intersecção com BI. Se eu aplicar, então, a medida de probabilidade em ambos os lados, eu vou ter que P de A nada mais é que a probabilidade da união de igual a 1 até N de A intersecção com BI. Mas notem o seguinte, esses elementos A intersecção com BI, eles são mutuamente exclusivos. Então notem, aqui estaria A intersecção com B1, A intersecção com B3, A intersecção com B4. Então notem que eles não compartilham elementos, ou seja, a intersecção de A intersecção com BI, intersecção de A intersecção com BJ, é igual a vazio para I diferente de J. Como eles são disjuntos, a probabilidade da união vira a soma das probabilidades. Então, isso aqui vai ser a somatório de igual a 1 até N de P de A intersecção com BI. Mas notem, o que a gente viu? A gente viu que P de A dado B, dado BI, vamos escrever assim, seria a probabilidade de A intersecção com BI dividido por P de BI. Se eu passo o BI multiplicando, eu vou ter que probabilidade de A intersecção com BI é igual a P de A dado BI, P de BI. Então, esse termo aqui eu posso escrever como sendo quem? P de A dado BI, P de BI. Então, eu vou ter que P de A nada mais é que um somatório de igual a 1 até N de P de A dado BI, P de BI. Então, essa relação aqui, que é essa relação que aparece aqui em cima, ela é chamada teorema da probabilidade total. É um conceito fundamental e ele acaba sendo muito útil para calcular diversas probabilidades. Então, vamos fazer um exemplo para deixar esse conceito um pouco mais claro. Vamos então fazer um exemplo. Moedas de ouro e prata são colocadas em 3 urnas conforme abaixo. Cada urna tem uma probabilidade de escolha meio para a primeira urna, ou seja, essa é a chance de eu selecionar essa urna, 1/4 para a segunda urna e 1/4 para a terceira urna. Qual é a probabilidade de se escolher uma moeda de ouro? Então, vamos definir o evento A como sendo escolher uma moeda de ouro. Então, vamos calcular a probabilidade de A. Então, seria quanto? Bom, para eu escolher uma moeda de ouro, ou eu posso tirar uma moeda de ouro da urna 1, ou da urna 2, ou da urna 3. Então, a chance de eu retirar uma moeda de ouro vai ser quanto? Vai ser a chance de eu retirar uma moeda de ouro e escolher a urna 1, ou tirar uma moeda de ouro e escolher a urna 2, ou tirar uma moeda de ouro e escolher a urna 3. Bom, mas a gente viu que P de A dado B é P de A entre B dividido por P de B. Então, P de A entre B eu posso escrever como sendo P de A dado B, P de B. Então, eu posso escrever esse termo aqui como sendo P de A dado que eu escolhi a urna 1, vezes a chance de eu escolher a urna 1, mais P de A, dado que eu escolhi a urna 2, vezes a chance de eu escolher a urna 2, mais P de A, dada que eu escolhi a urna 3, vezes a chance de eu escolher a urna 3. Mas notem, a chance de eu tirar uma moeda de ouro, dado que eu escolhi a urna 1, é simplesmente 4 num total de 12. Então, seria igual a 4 sobre 12. A chance de escolher a urna 1 é meio. Com relação à urna 2, nós temos 3 moedas de ouro. Então, seria igual a 3 sobre 12, a chance de eu escolher uma moeda de ouro, vezes a chance de eu escolher essa urna, que é 1/4. E na urna 3, nós temos 5 moedas de ouro. Na verdade, temos 6, né? 6 moedas de ouro, num total de 12. Vezes 1/4. Então, a gente fica que essa probabilidade vai ser simplesmente 4 sobre 12, vezes meio, mais 3 sobre 12 vezes 1/4, mais 6 sobre 12 vezes 1/4. Se nós resolvermos essa conta aqui, a gente vai chegar aqui
vai dar 17 sobre 40. Isso aqui é igual a 0,35. Então a chance de eu remover uma moeda de ouro sem especificar qual urna que eu estou retirando é igual a 35%. Como exercício, eu sugiro que vocês agora considerem todas as probabilidades iguais. Então seria 1/3, 1/3 e 1/3. Calculem novamente e vocês vão verificar que neste caso, se as urnas forem equiprováveis, ou seja, a chance de eu escolher as urnas forem iguais, então o problema se reduz a ter as moedas numa única urna. Nesse caso seria simplesmente, a gente tem um total de 13 moedas de ouro, então seria 13 sobre 36, que é o total de moedas que a gente tem. Então agora que a gente enunciou o teorema da probabilidade total, a gente pode então enunciar o teorema de Bayes, que é o seguinte: a probabilidade de BI dado a gente viu que a gente pode escrever como sendo probabilidade de A intersecção com BI dividido por P de A. Mas notem, A intersecção com BI eu posso escrever como sendo P de A dado BI, P de BI. E o termo de baixo é simplesmente o teorema da probabilidade total. Ou seja, o P de A eu posso escrever como sendo um somatório de J igual a 1 até um certo N de P de A dado BJ, P de BJ. Então esse é o teorema de Bayes. Alguns termos são importantes, então, por exemplo, esse termo aqui a gente chama de probabilidade a posteriori, esse termo aqui a gente chama de verossimilhança, esse outro termo aqui é a nossa priori, e esse termo de baixo a gente chama de evidência. Se eu quiser calcular a probabilidade de BI dado A, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o inverso, ou seja, eu vou calcular P de A dado BI, vou multiplicar por essa priori geralmente é o conhecimento que eu tenho sobre o problema, então é um termo mais subjetivo, geralmente é definido, por exemplo, em inferência bayesiana, qual que é esse valor, e embaixo é a evidência, e essa evidência, na verdade, ela não é tão importante porque ela vai ser uma constante normalizadora, ou seja, ela é uma constante que permite com que esse termo aqui seja uma distribuição de probabilidade condicional. Então, antes da gente discutir um pouco mais esse teorema, vamos então fazer alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. Então considere duas urnas. A primeira contém 2 bolas brancas e 7 pretas, e a segunda contém 5 bolas brancas e 6 pretas. Nós lançamos uma moeda e retiramos uma bola da primeira ou da segunda urna, dependendo do resultado do lançamento. Isto é, a gente vai falar que cara seria a urna 1, coroa seria a urna 2. Então qual é a probabilidade condicional de que o resultado do lançamento foi cara, dado que uma bola branca foi retirada? Para resolver esse problema, nós começamos sempre pela pergunta, porque nós precisamos definir quais são os eventos de interesse. Então a pergunta é, qual é a probabilidade condicional de que o resultado do lançamento foi cara, dado que uma bola branca foi retirada? Então vamos fazer o seguinte, vamos falar que A é que o lançamento saiu cara, e o evento B, vamos assumir que é uma bola branca foi retirada. Então com isso, o que a gente quer calcular é P de A dado B. Ou seja, qual é a probabilidade de que foi cara, dado que a gente retirou uma bola branca. Então seria P de A intersecção com B, dividido por P de B. Bom, mas P de A intersecção com B eu posso escrever como sendo o quê? P de B dado A, P de A, dividido por P de B. Só que P de B, a gente vai usar o teorema da probabilidade total. Então notem o seguinte, o nosso espaço amostral, ele vai ser, ou eu tiro cara, ou eu tiro coroa. Então, ou vai ser cara ou coroa. E o evento B, que é tirar uma bola branca, está aqui dentro, porque eu posso tirar uma bola branca tanto da urna 1 quanto da urna 2. Então eu posso escrever o P de B como sendo o quê? Como sendo, por exemplo, P de B e escolher a urna 1, ou P de B e escolher a urna 2. Só que a urna 2 é o A complementar. Então a gente pode escrever aqui. E esse termo aqui eu escrevo como eu escrevi o de cima. Como que eu escrevo P de B dado A, P de A de novo. E o outro termo também é P de B dado A complementar, P de A complementar. Então agora colocando os valores, o que seria P de B dado A? Seria retirar uma bola branca, dado que o resultado foi cara, ou seja, retirar uma bola branca da urna 1. Como a gente tem 2 bolas brancas num total de 9, esse valor aqui é 2 sobre 9. A chance de eu selecionar a urna 1, vamos assumir que a moeda é justa, seria igual a meio. Esse caso aqui é a mesma coisa, então seria 2 sobre 9 vezes meio. E aqui seria o contrário, o que seria retirar uma bola branca da urna 2, que seria 5 sobre 11. E aqui seria meio também. Então, fazendo essas contas aqui, a gente vai chegar que vai dar 22 sobre 67. Portanto, dado que nós retiramos uma bola branca, a probabilidade de que saiu cara, ou seja, que nós selecionamos a urna 1,
é igual a 22 sobre 67. Vamos considerar mais um exemplo. Então, suponha que nós temos 3 cartas idênticas no formato, mas que ambos os lados da primeira carta são vermelhos, ambos os lados da segunda carta são pretos, e um lado da terceira carta é vermelho e o outro é preto. Então, a gente tem uma carta com 2 lados pretos, uma com 2 lados vermelhos, e uma carta com um lado vermelho e um lado preto. As 3 cartas são misturadas em um chapéu, e uma carta é removida e colocada sobre a mesa. Então, a gente vai remover aqui uma carta, e essa carta é colocada sobre a mesa, de modo que apareça somente um lado. Se o lado mostrado é vermelho, qual é a probabilidade de que o outro lado seja preto? Então, a primeira coisa para a gente resolver esse exercício, a gente tem que definir os eventos. Bom, as situações que a gente tem é o seguinte: uma carta com 2 lados pretos, 2 lados vermelhos, e uma carta com um lado vermelho e um lado preto. Então, vamos definir os eventos. VV seria retirar uma carta com ambos os lados vermelhos, PP seria retirar uma carta com ambos os lados pretos, VP, retirar uma carta com um lado de cada cor, e A seria o lado mostrado é vermelho. Então, o que a gente quer calcular nesse exercício é a probabilidade de que, dado que o lado mostrado foi vermelho, ou seja, dado A, qual é a chance de que o outro lado seja preto? Então, a carta VP, porque um lado mostrado foi vermelho. Então, usando a definição de probabilidade condicional, então seria P de VP intersecção com A, dividido por P de A. Então, usando novamente probabilidade condicional, a gente tem que P de A, vírgula B é P de A dado B, P de B. Então, a gente pode escrever como sendo P de A dado VP vezes P de VP dividido por P de A. Então, notem, a gente sempre inverte. Então, seria VP dado A, então eu vou calcular a inversa, seria A dado VP. E aí eu multiplico pela priori. E P de A vai ser quanto? Bom, P de A vai ser, vamos escrever aqui nesse cantinho aqui. Então, P de A seria, o lado mostrado é vermelho, e eu selecionei a carta vermelho e preta, ou o lado mostrado é vermelho e eu escolhi a carta preta, claro que essa chance aqui é 0, ou o lado é mostrado é vermelho e eu escolhi a carta vermelho. Então vamos escrever aqui, agora eu posso escrever em termos de probabilidade condicional, ou seja, seria P de A dado VP, P de VP, mais P de A dado PP, P de PP, mais o terceiro termo, que seria P de A dado VV, P de VV. Então, colocando agora os valores da probabilidade, a gente tem o seguinte: qual é a chance de que eu mostre um lado vermelho, dado que a carta é vermelho e preta? Isso aqui é meio. A chance de eu selecionar uma carta vermelha e preta é 1/3, porque a gente tem 3 cartas. Aqui vai ser a mesma coisa, então seria meio. Aqui seria 1/3. A chance de mostrar um lado vermelho, dado que a carta é preta, é 0. Aqui também seria 1/3. E no terceiro caso seria a chance de mostrar um lado vermelho, dado que a carta é vermelha. Isso aqui é 1. E a chance de escolher uma carta vermelha é 1/3. Então seria igual a 1/6 dividido por 1/3 mais 1/6. E esse resultado daria 1/3. Então, dado que um lado mostrado é vermelho, a chance do outro lado ser preto, ou seja, ser a carta vermelho-preta, é igual a 1/3. Mas notem que esse resultado não é intuitivo, porque na verdade, se eu mostrei um lado vermelho, eu esperaria que seria uma dessas 2 cartas. Então eu esperaria que a probabilidade fosse meio, porque eu só tenho 2 cartas com um lado vermelho, enquanto que essa carta aqui, a chance de eu ter um lado vermelho é 0. Então tem que tomar muito cuidado por conta disso, porque nem sempre as probabilidades são muito intuitivas. Então probabilidades, às vezes, na maioria das vezes, na verdade, ela engana bastante. Então, por isso que é importante definir muito bem quem são os eventos, formular muito bem o problema, para que a gente não caia nesse tipo de erro. Então, nesse caso, é um caso típico, na verdade, ele é relacionado com o problema de Monty-Hall, que também é um exemplo típico de aplicação do teorema de Bayes, e é importante ter essa noção, que nem sempre o que a gente espera é o que vai acontecer como resultado num problema de probabilidades. Vamos então fazer um último exemplo. Um suspeito foi preso e o delegado está 60% convencido de que o suspeito é o assaltante procurado. Uma nova prova revela que o assaltante é tatuado, permitindo assim que o delegado atualize seu nível de certeza sobre a culpabilidade do acusado. Assim, se 20% da população usa tatuagem, quão certo ficará o delegado de que o suspeito é culpado após descobrir que ele é tatuado? Então esse é um típico problema de probabilidades no qual a probabilidade ela é atualizada com novas informações, que essa era a ideia original proposta por Thomas Bayes. Ou seja, a inferência nada mais era do que uma atualização da certeza com relação a dados novos. Então primeiro vamos definir 2 eventos. Então começamos sempre pela pergunta, né?
Se 20% da população usa tatuagem, quão certo ficará o delegado de que o suspeito é culpado após descobrir? Então temos dois eventos. Um evento é que o suspeito é culpado e o segundo evento é que o suspeito é tatuado. Então com isso a gente quer calcular o seguinte, a gente quer calcular aqui. Dado que o suspeito possui tatuagem, qual é a chance de que o suspeito seja culpado? Então de novo, a gente vai simplesmente calcular P de A dado B, então a gente inverte, seria P de B dado A, vezes P de A, dividido por P de B. E quem que seria P de B? Bom, P de B seria a probabilidade do suspeito ser tatuado. Então a gente vai ter o caso do suspeito ser tatuado e ser culpado, ou o suspeito ele é tatuado e não é culpado. Então como é que a gente resolveria? Então escrevendo em termos de probabilidade condicional, seria P de B dado A, P de A, mais P de B dado A complementar, P de A complementar. Então colocando os valores, P de B dado A seria o quê? A chance de que o suspeito é tatuado, dado que ele é culpado. Então essa chance aqui é 1, porque foi observado que o culpado tem uma tatuagem. A chance dele ser culpado é quanto que o delegado acha que ele é culpado, que é igual a 0,6. Aqui embaixo é a mesma coisa, seria 1, que seria 0,6. P de B dado A complementar seria o quê? A chance de que ele é tatuado, dado que ele é inocente. Bom, foi dito que 20% da população usa tatuagem, então as pessoas inocentes são 20%. E a chance de que o suspeito não é culpado é igual a 0,4, que seria 1 menos 0,6. Então, resolvendo essa conta aqui, a gente vai chegar que vai dar 0,88. Então, notem que aumentou o nível de convencimento do delegado. Por quê? Porque ele observou um novo dado que reforça que esse suspeito pode ser culpado. Ou seja, se ele tem realmente a tatuagem e notou-se que o culpado tem a tatuagem, então isso reforçou e ele atualizou o nível de convencimento de 60% para 88%. Então esse é um caso típico em que nós aplicamos o teorema de Bayes. Notem que esse 60% que aparece aqui, na verdade, ele é um tanto subjetivo, ele não é uma medida bem definida, então é um nível de subjetividade. Então notem que com isso a gente pode então atualizar a probabilidade, seria a probabilidade a posteriori, e a gente verifica que esse novo dado permite com que essa probabilidade seja aumentada, ou seja, agora o delegado está mais convencido ainda de que o suspeito é culpado. Então nessa aula nós aprendemos sobre o teorema de Bayes, nós aprendemos sobre a partição do espaço amostral, nós vimos que nós podemos separar o espaço amostral como se ele fosse um quebra-cabeça. Aprendemos sobre a lei da probabilidade total, ou seja, a gente pode escrever aqui P de A nada mais é que um somatório de igual a 1 até n de P de A dado BI, P de BI, onde esses BIs formam uma partição do espaço amostral. E também aprendemos sobre o teorema de Bayes, ou seja, P de BI dado A é igual à nossa verossimilhança, que seria igual a P de A dado BI, vezes a priori, P de BI, dividido pela evidência, que nada mais é do que o teorema da probabilidade total, ou seja, seria um somatório de J igual a 1 até N, de P de A dado BJ, P de BJ. Então é importante entender bem esse teorema de Bayes, porque na verdade ele inverte a probabilidade. Então, por exemplo, se nós tivermos o lançamento de uma moeda e saiu cara, cara, coroa e cara, e nós não sabemos se essa moeda é justa ou não, o que nós podemos fazer? Nós podemos inverter. Então, dado que a moeda é justa, então eu tenho uma moeda justa, qual é a chance de eu gerar essa saída? Essa interpretação é fundamental porque, na verdade, ele é muito comum, principalmente em medicina, para determinar testes, a eficiência de testes clínicos e também em ciência de dados, porque em ciência de dados a gente tem a observação de um certo dado e com isso a gente quer saber, dado que, por exemplo, um paciente pertence à classe dos doentes, qual é a probabilidade de que esse paciente tenha um certo exame de sangue. Então esse tipo de atualização que é dado pelo teorema de Bayes, ele é fundamental em diversas áreas da ciência e por isso que é importante entender bem esse teorema. Então esse teorema é um dos mais importantes de probabilidades e ele é fundamental tanto em aprendizagem de máquina, ciência de dados, medicina, e é importante que vocês entendam bem o que está por trás de todos esses termos que aparecem na equação. Na próxima aula nós vamos continuar estudando probabilidade, a gente vai estudar variáveis aleatórias e a gente também pode definir o teorema de Bayes para variáveis aleatórias, que a gente vai ver então nas próximas aulas.